coração. E eu já quero dizer a você mais uma vez, para que você divulgue essa live, para que as vidas possam receber. Muito obrigado, meus lindos. E sempre estejam orando pela igreja, por nós, por toda a equipe que tem cooperado para que esta obra aconteça. 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Eu quero falar nessa noite sobre vivendo os ciclos de Deus. E eu tenho certeza que, da mesma maneira que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, Ele vai estar ministrando ao teu coração. E a minha oração é que eu venha a diminuir, para que o Senhor Ele cresça. 2 Reis, capítulo 9, você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Então uma bênção, meus lindos, o teclado agora, vocês são bênção demais, muito obrigado, viu? Amo demais vocês, já vontade de colocar cada um de vocês nos braços. E eu queria que sempre você orasse pela nossa multimídia, pela pessoa do Ricardo e toda a equipe, porque eles são uma bênção na nossa igreja. 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga aleluia, diga glória a Deus. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi, dirija-se a ele e leva-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois, preste atenção, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo você como rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade, e ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se, entrou na casa. Entrou o jovem profeta e derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo como rei de Israel o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo ou seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a Jeroboão, filho de Nebate, e Abassá, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães no terreno de Jezuel. Ninguém a sepultará. E então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhes perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele lhe disse. Então Jeú contou, e ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo como rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos ali e estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu poder que sobre nós opera. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor nos reúne aqui nesse lugar com um propósito, Pai, de ouvirmos a tua voz, de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que não haja nenhuma expectativa no altar, que não haja nenhuma expectativa em mim, mas que toda expectativa seja lançada no Senhor e para a glória do Senhor.
porque nós sabemos que quem fala é o Senhor, quem se manifesta é o Senhor, quem é glorificado é o Senhor. Toda fonte de riquezas e sabedoria vem da parte do Senhor. Seja glorificado, meu Deus, mais uma vez, nessa noite, através da Tua palavra, Pai. Ministra ao coração dos Teus filhos aquilo que cada um precisa receber, porque o Senhor sabe da necessidade de cada vida que chegou aqui nessa tarde e noite. Seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome. Amém? Mais forte, porque Ele é digno. Aleluia, meus lindos. Assim como nós, de maneira natural, em relação à natureza, nós passamos por estações: inverno, verão, primavera, outono. Nós também vivemos ciclos na nossa história, períodos na nossa vida que começam e que terminam, portas que se fecham e portas que se abrem, pessoas que vêm e pessoas que vão. Existem ciclos que eles não terminam, e um deles é, desde o momento que você conhece a Jesus e caminha com Ele, você vai com Ele até o fim. Mas de um modo geral, até o ser humano, ele tem o seu ciclo de vida literal fechado quando o Senhor o toma para si. Só que muitas vezes nós temos a dificuldade de discernirmos os ciclos de Deus. Quando é que Deus está fechando uma porta na nossa história e abrindo uma outra porta? Quando é que Deus está gerando um novo começo na nossa vida? Como entender os sinais que Deus está trazendo? Como termos o discernimento daquilo que Ele quer? Porque muitas vezes a gente erra na tentativa de acertarmos, porque nós não estamos ainda compreendendo com clareza qual é o direcionamento de Deus. Mas quando a gente tem certeza que aquilo que Deus quer para nós, porque está queimando em nosso coração, e vai muito mais além de uma vontade, vem juntamente com a vontade a paz, juntamente com a paz, vem também ali o sustentar de Deus, o prover de Deus. Então nós prosseguimos e a gente vai adiante, crendo que Deus Ele vai abrir as águas, crendo que Deus Ele vai nos fazer andar sobre as águas. E eu sempre tenho caminhado na perspectiva de viver um dia por vez e de subir um degrau a cada dia. Porque quando nós criamos uma expectativa exagerada relacionada ao futuro, então isso nos leva a uma ansiedade que isso pode nos devorar. E muitas vezes eu já fui refém disso e vi o quão terrível foi. Você tem que se projetar, você tem que fazer planos, projetos, porque o próprio Jesus Ele diz: como é que você vai construir um edifício se você não sabe como construir, nem como terminar? Júlia e Pedro já estão se preparando para o futuro casamento. Então tudo tem que ter uma preparação para que o filho venha, para que o casamento aconteça, para que você possa empreender em um novo negócio, para que você comece em uma nova igreja, em um novo ministério. Tudo na nossa vida, em todas as fases que nós passamos e enfrentamos, nós experimentamos o começo, o fim, o meio. Só que muitas vezes a gente não está pronto para as surpresas que o Senhor traz para a nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque o ser humano, geralmente ele espera que o tempo de Deus, quando ele vem a chegar, ele chegue de maneira explosiva, e você entenda, e você compreenda, e de repente já esteja pronto. E de repente o Senhor Ele vem de uma maneira tão simples, eu digo até subliminar, e nos surpreende. Embora Ele seja claro, mas parece que Deus está sendo subliminar, porque parece que eu não estou tendo a clareza. Deus está sendo claro, mas eu não estou tendo a clareza do que Ele está falando e do que Ele está fazendo. Vamos entrar aqui no texto. Quem foi Jeú? Jeú era comandante de um exército. A Bíblia fala que ele foi o 10º rei de Israel. Acabe foi o 8º rei, esposo de Jezabel, homem ímpio, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jezabel matou profetas, perseguiu o povo de Deus.
E depois que Acabe veio a morrer, veio como rei Jeorão, que era exatamente o filho de Acabe. Então é interessante que desde o momento que Elias estava na caverna, o Senhor falou que Elias sairia da caverna para ungir, preste atenção, Eliseu como profeta no seu lugar, e para ungir Jeú, filho de Nissi. Você vai ver lá no texto de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias está na caverna, Deus fala isso com ele. Mas é interessante que essa unção não veio através de Elias, nem através de Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias e, consequentemente, nós vemos que Eliseu tinha outros profetas e discípulos também que ele os acompanhava. E houve um momento que Deus falou com o profeta Eliseu, porque alguns vão começar algumas coisas e outros vão terminar. É como Paulo disse aos Coríntios: uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Nem tudo que eu começo, eu termino. Mas não é porque eu não quero terminar, é porque talvez o ciclo de Deus para a minha vida seja ir até aqui. E de repente alguém vai dar continuidade àquilo que eu fiz, até onde eu parei. Você está entendendo até aqui? Então Eliseu sabia da sua missão, era dar continuidade àquilo que Deus falou com Elias. E consequentemente, ele sabia que deveria passar isso também para os filhos dos profetas, que eram também os seus discípulos. Só que Eliseu, ele era muito conhecido pelos milagres que ele realizava, pelas curas. Quando Deus fala da porção dobrada, historicamente nós vemos 7 registros de Elias operando milagres e maravilhas no Senhor. De Eliseu nós vemos 14. Qual é o dobro de 7? 14. Fala para o seu irmão: porção dobrada. Ainda estamos no ano da porção dobrada. Então o que é que acontece, para que você possa entender? Ele não queria se expor, Eliseu. Então ele chamou um dos filhos dos profetas e disse: olha, vai até Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi, e unja ele como rei sobre Israel. Agora a unção vai ser em secreto, em particular. Quando você chegar lá, leva esse frasco com óleo e você leva ele para dentro de uma sala. E lá você vai e derrama um azeite sobre ele e diga: Deus está te ungindo como rei sobre Israel, para que você termine com toda a descendência masculina da casa de Acabe. Até Jezabel ela vai morrer, mas ela não vai ser enterrada, ela vai ser comida por cães. E tudo Deus falou através do profeta, para que ele fosse e ele agisse assim, conforme Eliseu, da parte do Senhor, falou. O profeta foi e transmitiu uma mensagem. Só que quando ele chegou, o profeta, até o lugar que Jeú estava com os outros comandantes, ele disse: eu tenho uma palavra da parte do Senhor. Aí Jeú pergunta: mas para quem? Qual de nós iremos receber essa palavra? Aí o Senhor vem e fala através daquele profeta: para você, Jeú. Aí ele chama Jeú em uma sala em secreto e transmite, derrama o óleo sobre ele, sem tanta explicação, e diz o seguinte, exatamente aquilo que Eliseu havia passado: o Senhor está te ungindo como rei sobre Israel, e você vai exterminar toda a descendência de Acabe. E Jezabel, ela não será enterrada, ela será comida por cães. E diz a palavra que após entregar o recado, ele vai e ele foge, ele vai embora. E de repente Jeú, eu creio que atônito, porque ele estava surpreendido com aquela atitude, ele não esperava. Ele sai com aquele rosto de quem está assustado. E quando você conhece uma pessoa, você conhece pelo semblante dela que ela não está bem, ou que ela está assustada com algo. De repente, o marido, a esposa vem aqui atrás, aí sai com os olhos arregalados, sai, sabe, com expressão ou de medo, ou de surpresa, ou sorrindo. Aí você pergunta: o que é que aconteceu? Aí perguntaram para ele: o que é que aconteceu?
Aí naquela hora Jeú respondeu: vocês sabem como é essa gente. Ou seja, eles são profetas, eles falam, eles entregam mensagens segundo o coração de Deus. Mas só que quem caminhava com Jeú sabia que essa não era a resposta exata. E perguntaram para ele: nos fale a verdade, não minta. E ele disse: o que aconteceu é que ele entrou, me ungiu e disse que eu sou o rei de Israel. Naquele momento eles não questionaram. Eles pegaram o tapete, colocaram nos degraus, estenderam e disseram: viva o rei. Agora fala assim para o seu irmão, diga: aperta o cinto, porque agora o pastor vai começar a pregar. Depois que eu contei toda a história, eu vou começar a ministrar. Nós não sabemos muitas vezes quando um ciclo de Deus começa e quando o outro termina. Por quê? Porque não temos a percepção e a sensibilidade à voz do Espírito. Às vezes você está insistindo em uma coisa, em uma porta que Deus já fechou. Você está insistindo em um negócio que Deus já te quer em outro. E sempre que o Senhor quer nos transicionar de um ambiente emocional ou espiritual para outro, Ele vai gerar desconforto aqui. Ele vai nos mostrar que a terra é estreita, que a situação está estreita. Por quê? Porque Ele quer gerar mudança. Fala para o seu irmão: mudança de ciclo. Diga: mudança de vida. E de repente Deus hoje está dizendo: você sofre porque você insiste em algo que já foi estacionado, já foi fechado na sua vida. É interessante que estava com um querido pastor e ele contando algo. Ele disse: pastor, não é que seja uma superstição, mas parece que um carro tem a mão certa para o seu dono. Eu tinha um carro que toda vez que eu ia viajar, ele esquentava. Esquentava, dava problema. E aí eu cheguei no ponto que eu dei uma arrumada, eu disse: está na hora de vender esse carro. Aí a pessoa que ele foi vender, ele falou do problema. Só que a pessoa, o carro ainda continuou esquentando. Recebeu um desconto, comprou o carro. E o menino ia viajar no outro dia. Aí o pastor, mesmo comunicando, ele já pensou: quando for na segunda-feira, ou o pai dele ou ele vai ligar para mim e vai dizer: ele não conseguiu viajar porque o carro esquentou. Quando foi na segunda-feira que ele perguntou: e aí, a viagem deu certo? Tudo ok? Ele disse: mais do que certo. O carro não deu problema algum, nem esquentou nada. Disse: meu Deus do céu, eu não quero ter superstição, mas parece que esse carro não era mais para mim. Na minha mão não funciona. Às vezes você pega a receita de bolo de uma pessoa, ou da comida que ela fez, você segue a receita, segue o tempo de forno, mas não fica no mesmo sabor daquela pessoa, sim ou não? Parece que ela sabe fazer de um jeito. Já me perguntaram qual é o segredo dos ovos que eu faço, né? Depois eu conto aqui para vocês que quando eu faço é uma benção. Pelo menos a maioria aprova, gosta, mas tem um segredinho. E é interessante que todos nós temos uma particularidade. Não é porque algo é para fulano que é para você também. Não é porque alguém tem habilidade em uma área que você vai ter naquela mesma área. Não é porque alguém faz algo bem feito em uma área que você também vai fazer. Mas você precisa entender que como ser humano, Deus também tem um potencial para você. Deus também tem um novo ciclo para você. Deus também tem um tempo de mudança. Se Deus não quer que você prospere aqui, Deus vai te fazer prosperar ali. Se Deus está fechando uma porta profissional aqui, e você sente isso, Ele está abrindo outra porta ali. Se Deus está fechando um ciclo emocional de algo que você sofria muito, Deus está abrindo um ciclo de alegria, de bonança e de regozijo. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor.
Como entender as mudanças de ciclo? Primeiro princípio, eles acontecem no secreto. Tudo começa de dentro para fora. Qual foi a ordem de Deus para Jeú através do profeta? Pega ele, leva ele para dentro de uma sala, só ele, e derrama o óleo. Tem processos que você vai viver na particularidade. O esposo não vai ver ainda, a esposa não vai ver, o amigo não vai ver, mas Deus já está gerando um turbilhão dentro de você. As pessoas ainda não sabem, mas o teu coração já está queimando para cantar, para pregar, para fazer a obra. Tem gente que não sabe, mas Deus já está tirando o teu sono para contribuir financeiramente com alguém. Deus já está ministrando ao teu coração para ficar em determinada igreja, porque é lá que Ele te quer frutificando, florescendo. Muita gente não sabe, mas na sala secreta da tua história, Deus já está fazendo. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Olha para o seu irmão, dá uma chacoalhada nele. Dá uma chacoalhada nele e diga: meu irmão, no secreto da tua história, Deus já está fazendo. Fala com fé. Diga: na sala secreta, Deus não vai estar expondo. A gente pensa que quando chega o tempo do Senhor nos honrar, de repente o Senhor vai nos chamar na frente de todo mundo. Se Ele quiser fazer assim, Ele faz. Mas a transformação, a mudança de ciclo acontece no nosso interior. Em alguns minutos de comandante, Jeú passou a ser rei. Fala para o seu irmão: de comandante, ele passou a ser rei. Diga: na sala da sua história, Deus está te fazendo subir um degrau. Nas lágrimas da tua cama, do teu travesseiro, no lugar secreto de oração, no culto como hoje, onde ninguém sabe a profundidade da dor da sua alma, do que você tem buscado de Deus. Deus está gerando mudanças, onde amanhã você vai ver já mudança, transformação na segunda, na terça. E eu declaro que esta semana Deus já vai trazer sinais dessa palavra. Se você crê e recebe, levante uma das suas mãos em fé e aplauda lindamente a Jesus. Oh, aleluia. E de repente, Jeú, ele vai para um lugar secreto. Primeiro princípio, diga para o seu irmão, diga: o lugar secreto é o segredo. Ele não está entendendo. Balance ele aí, diga: o lugar secreto é o segredo. Você não tem noção do que acontece quando você ora. Você não tem noção do que acontece quando Deus te chama. Agora tem um detalhe: quando Deus disser assim, vem aqui, que eu tenho uma palavra para você, vá. Jeú fez o que? Obedeceu. Aí tem gente que pergunta, de repente faz assim: vem cá, Lameque, só um exemplo. Lameque, vem cá. Lameque não está perguntando nada, mas tem gente que fica: mas é o que, pastor? O senhor quer o quê? Lameque, eu quero falar no final do culto com você. Aí tem gente que fica: mas é o que o senhor quer? Pode dizer agora? Porque eu estou corrido, apressado, eu vou ter que pegar meu pai, minha mãe. Pode falar agora. Lameque, tudo no tempo de Deus. Amém? Amém, meu lindão? Só um exemplo. Deus te abençoe. Fala para o seu irmão, diga: respeite o tempo de Deus. Se Ele está te chamando, vá. Eu quero saber agora por que eu tenho que ir para dentro da minha sala. Já tem outros que dizem: pode falar na frente dos meus amigos, eu não tenho um segredo com eles. Mas o negócio de Deus é com você. Eu estou falando até em relação a marido e a mulher. Por mais que você ande como uma só carne, o negócio de Deus é com você. Não é porque a esposa toca que o marido tem que tocar. Não é porque um prega que o outro tem que pregar. Não é porque um tem habilidade nisso que o outro tem que ter. Não é porque o amigo faz isso que o outro tem que fazer. Sabe? Um dia eu cheguei para o irmão: irmão, estou sentindo falta de você na igreja. Olha, porque minha esposa trabalha até tarde. E
por causa disso a gente está sem poder ir. Eu falei, meu irmão, ela trabalha até tarde, mas é você que pega ela? Não. Ela tem alguma dificuldade de abençoar você para que você vá? Não. E qual que é o problema da sua esposa trabalhar e você estar no culto? Por quê? Não pode. Se ela não pôde vir, você vem como homem e vai orar pela sua casa. Não, mas porque eu só vou se fulano... Casamento e viver como casal é bênção. Mas deixa eu só dizer uma coisa. A porta é estreita e na entrada do céu é uma entrada por vez. Fala para o seu irmão, é uma entrada por vez. Você está entendendo? A particularidade é pessoal. Imagine eu como pastor, uma filha atrás da outra, a minha esposa de resguardo. Eu vou terminar o resguardo dela, quando ela terminar eu vou para a igreja. Diga para o seu irmão, abra os seus olhos, porque o que Deus tem contigo é grande. Ah, se meu amigo não for, eu não vou, porque é Ele que me encoraja. Quem é que te encoraja? Jesus ou Ele? E no dia que Ele não estiver, e no dia que Ele não puder, Ele te ama, mas nós precisamos entender que a nossa suficiência é Cristo, a nossa fonte de inspiração é Ele. Ele diz, todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Então, segundo o princípio, quando Ele chamar, vá. Sozinho. Deus tem secretos com você só, Ravena. Deus tem secretos com você só. Deus tem secretos com você só, Isaías. Minha esposa tem a intimidade dela com Deus, eu tenho a minha. E temos juntos também. Buscamos ao Senhor como família. Tenho amigos que oramos juntos, congregamos. O congregar é de Deus. Está lá em Hebreus. Não tem essa história de desigrejados. Não sei quem foi que trouxe essa moda. Ah, mas eu sou a igreja. Mas a igreja na palavra crescia em número, no partir do pão, na congregação. Nós somos um corpo. A Bíblia não diz que uma mão faz tudo, que um pé faz tudo. A Bíblia diz que é o corpo em movimento, onde o cabeça é Cristo. E muitas vezes substituímos o congregar, o estarmos juntos, porque achamos que aquilo que apenas assistimos pela internet é suficiente. Isso é uma mentira de Satanás. Não somos desigrejados, nós somos a igreja do Senhor. E contra essa igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você crê que é assim, diga aleluia. Pastor, mas eu sou igreja por onde quer que eu andar. Isso é verdade. A igreja não é o templo, 4 paredes, somos nós. Então por que eu preciso estar lá? Aí dá vontade de olhar para esse abençoado e dizer, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei presente. Tu pega essa parte da Bíblia então e quer jogar fora, botar no lixo, porque não serve. As pessoas, elas se justificam em cima das suas dificuldades. E elas pegam textos isolados para estabelecerem os seus pretextos. E eu sempre digo que texto sem contexto é pretexto. Nada substitui isso aqui. Por melhor que seja, você está numa célula, você está em unidade. Você está evangelizando, você está em unidade. Tomar um café só é ruim demais. Mas quando você está com uma pessoa conversando em comunhão, perguntaram, pastor, qual é o seu hobby? Depois de Jesus, da minha família, é ter comunhão com os irmãos. Amo de coração sair da igreja durante a semana, tomar aquele café, conversar, rir, brincar, é o que eu amo. Minha esposa me chama de meu velhinho. Eu sou jovem, de 20 anos, mas ela disse que é porque eu começar a assistir um filme, eu já pego no sono. Mas se for para conversar com as meninas e brincar, ontem eu fui até a madrugada assistindo um filme com Sofia. Papai, vamos assistir comigo. Um olho fechava, o outro abria. Papai, um olho fechava, o outro abria. Papai está acordado, e de fato estava. Um olho fechando e outro abrindo, mas eu estava acordado.
aproveitando a minha filha a madrugada toda. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Olhe mais uma vez para o seu irmão, diga: quando Deus chamar, obedeça. É um novo ciclo, diga: é um tempo de mudança. É um tempo de mudança. Se você crê que é assim, diga aleluia. Terceira marca de que Deus está trazendo um novo ciclo sobre a nossa vida é a unção que desce sobre nós. O que foi que o profeta levou? Diga para o seu irmão: óleo. Fala para o seu irmão: óleo. Óleo. E ele derramou o óleo. Diga: sem óleo você não vai não. Se não tiver unção, não tem como dançar não. Se não tiver unção, não tem como pregar não. Pode ter a melhor oratória do mundo, pode preparar a palavra que for, se não tiver graça, se não tiver unção, não flui. Porque o óleo representa o Espírito. É Ele quem convence, é Ele quem fala, é Ele quem faz. A letra em si, isolada, ela mata, mas com o Espírito ela gera vida. Ela gera vida. Se você crê que é assim, diga aleluia. Tem que ter óleo, tem que ter unção. E quando eu falo de óleo, eu não só me refiro às características ministeriais de altar. Eu me refiro naquilo que você faz. Tem vendedores que eles te recebem tão bem, te tratam tão bem, que além de você comprar o que está na loja, você ainda pergunta: quer me vender seu sapato também? De tão bem que a pessoa te trata. Quando você chega num posto para abastecer, quer que eu olhe a água, o óleo? Quer uma aguinha, quer um cafezinho? Meu Deus do céu, você se sente um príncipe, uma princesa. É assim ou não é? Diga assim para o seu irmão, diga: tem que ter unção de Deus. Tem que ter unção de Deus. Quando você chega, você não fala nada, mas as pessoas olham e dizem: espera aí, você é diferente. Você traz uma paz. E mesmo o irmão agitado, você olha para a pessoa e você diz: olha, está vendo essa agitação? Mas é quem resolve tudo, é quem desenrola tudo. É braba, mas é do certo. Mas se controle também, irmão. É brabo, mas é do certo. Quando tem que fazer, faz. Quando coloca a mão no arado. Eu vejo as meninas aqui para sair uma coreografia com excelência. São tantos ensaios, né, Ravena? Se alongam e de repente vem, ensaiam, caminhando debaixo de submissão. E o que eu acho lindo da parte do Senhor é: quando nós temos óleo, nós podemos prosseguir, mas nós não iremos prosseguir de todo jeito. Não era suficiente receber o óleo, ali ele foi ungido como rei, mas ele precisava ser proclamado. Fala para o seu irmão, 2 princípios para ser rei: a unção e a proclamação. Naquele tempo, fala para o seu irmão, unção e proclamação. Aí de repente ele recebe o óleo. Se tem óleo, meu irmão, vá. Deus está falando que é para abrir um negócio, então abra. Deus está mandando fechar, então feche. Eu sempre aprendi que o segredo do sucesso é para aqueles que não têm medo de correr o risco do fracasso. Aí eu tenho medo de pregar, nunca vai pregar. Aí eu tenho medo de me arriscar. Eu tenho medo de casar, eu tenho medo de ser mãe, eu tenho medo de ser pai. Nunca vai ser. Eu tenho medo de dançar. Enfrente o medo. Diga para o seu irmão: Deus é contigo. A unção está sobre você. Jeú era valente, era comandante, destruía os inimigos dos filhos de Israel. Deus sabia com quem podia contar. Dá uma chacoalhada no seu irmão e diga assim: Deus conta com você. Vai, fala com fé para ele. Diga: Deus conta. Deus conta com você. Desse jeito não, pega na mão dele. Diga: Deus conta com você. Diga: a unção de Deus está sobre a tua vida. Vai com tudo. A glória e a graça de Deus irão te respaldar. Se você crê que é assim, aplauda Ele. Se é a Ele,
Mais forte, mais forte, mais forte. Eva na xere, canta lá, maná. Ei, tem que ter unção. Último princípio, quando ele saiu, que eu acho lindo em Jeú. Aí alguns teólogos dizem, mas ele governou de maneira ilícita, porque ele matou Jorão e porque ele exterminou a casa de Acabe. Eu digo ilícita não. Ilícita é quando Deus não fala, mas quando Deus fala, meu filho, é lícito, porque Deus disse que era para ele fazer isso. Deus disse que era para ele destruir. Deixa eu só colocar, ia colocar um só, mas eu vou colocar 2 princípios aqui. O 4º princípio é: fale a verdade do que está acontecendo. Quando ele saiu, ele não tinha nenhuma pretensão de se autopromover, de falar eu sou o rei de Israel. Mas quando apertaram ele disse, ele que chegou e ele disse, você agora é rei de Israel. Agora veja uma coisa, quem estava com o comandante? Jeú antes sabia do que ele havia escutado no secreto? Não. Por quê? Porque o profeta falou dentro de uma sala. Não é assim? Mas quando Jeú falou para os seus amigos e companheiros o que havia acontecido, eles acreditavam. Diga para o seu irmão, ele tinha credibilidade. Eita, a palavra diz que mais vale a boa fama do que as muitas riquezas. Ou coisa boa é você ter credibilidade. Só se inventarem alguma coisa, mas pode catar. Deixa o povo pensar o que quer pensar. Deixa o povo dizer o que quer dizer. Eu quero ver provar. Eu quero ver você dar a sua cara e dizer, prove que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Caminhe com credibilidade, com a verdade. Fuja da aparência do mal. Erro você vai ter, todos nós temos. Mas entenda uma coisa, a verdade vai te respaldar. E se você... o que é a verdade, pastor? É chegar aqui e ser um super-homem? Não. A empatia com as pessoas é gerada quando você mostra que é um ser humano como elas. Que você tem dor de barriga como elas, que você paga cartão como elas, que você também tem os seus momentos de insegurança, de incertezas, de tristeza, de alegria. Você é um ser humano que muda a posição ministerial que o Senhor nos coloca. Isso gera identidade. Não é um pastor estar todo formal aqui no altar e ele não ter cheio de ovelha, não saber o que é gente, não chorar com pessoas, não abraçar pessoas. Meu irmão, pastor soa também, pastor tem os seus desafios também. É você mostrar transparência, ser verdadeiro, ter credibilidade, é mostrar transparência. Às vezes, para corrigir uma mentira, você conta uma mentira ainda maior. Se não quiser entrar em detalhes, não entre. Mas você não precisa estar criando nem construindo coisas. Fala para o seu irmão, conte a verdade. Tem uma vida de credibilidade. Quando ele contou, ninguém questionou, já estenderam o tapete e disseram o quê? Viva o rei. Quantos aqui já tiveram experiência de terem uma indicação de uma pessoa e de repente você diz, eu não conheço fulano de tal, mas como meu amigo que eu conheço, ou a minha amiga é alguém de confiança e ela me indicou essa pessoa, então acredita em você. Olha a responsabilidade. Vou falar uma verdade para vocês. É muito comum que as pessoas cheguem para mim e elas digam, pastor, tente me ajudar em relação a uma porta de emprego, se tem algum irmão precisando. E eu já fiz mais isso e hoje eu estou sendo mais criterioso. Por quê? Porque se eu não conhecer bem a pessoa, já me disseram assim, pastor, eu não conheço essa pessoa, mas porque eu acredito no Senhor, então eu vou empregá-la. E o camarada deu problema e eu pedi perdão. Então se eu não conhecer quem eu indico, eu não vou gerar um problema para a vida do meu irmão. E muitas pessoas, elas podem tentar se aproveitar da sua credibilidade. Mas diga para o seu irmão, diga, penere quem você indica.
Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui, digam glória a Deus. Mas como ele tinha credibilidade e andava com a verdade, eita Deus. E último princípio aqui para encerrar. Ele foi levantado como rei para destruir a casa de Acabe. O que era que a casa de Acabe fazia? Ela destruía os profetas. Deus está te levantando para destruir o que está tentando te destruir e destruir o que é dele. Você está entendendo? Diga para o seu irmão, diga: Deus está te levantando para destruir o que tenta te destruir. Não é Satanás que vai falar alto, não. Não é Satanás que vai se disfarçar de leão. Nós sabemos qual é o verdadeiro leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o único que foi achado digno de desatar os 7 selos. Não deixe Satanás bramar ou rugir alto na sua casa. A autoridade do Espírito está sobre a tua vida, está sobre as tuas emoções, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Se você crê que é assim, diga aleluia. Como entender que um novo ciclo de Deus está começando na minha vida? Em último lugar, você está conseguindo destruir o que tentava te destruir, sim ou não? Dá uma sapatada aí, vai. Diga: Satanás está debaixo dos meus pés. Você já percebeu que ele soprou, dizendo: não vai para a igreja não, mas você veio? Eita Jesus, é um novo ciclo. Você já percebeu que o inimigo disse: não dança hoje, não prega hoje, não cultua hoje, não vai semana que vem, não se alegre hoje, e você se alegrou. Não escute a palavra hoje, você está ouvindo. Isso já é o sinal de um novo ciclo, que não é o diabo que manda, é Deus que manda. A autoridade é dele, a honra é dele, a glória é dele, e operando ele, quem impedirá? Se você crê que é assim, aplauda lindamente o Rei da Glória, com aleluias e glórias a Deus. E quantas vezes nós estamos deixando que vozes contrárias falem mais alto, e Deus hoje está dizendo: tudo que eu quero é que você confie em mim e receba essa palavra. Eu estou gerando um novo começo. Diga para o seu irmão: as coisas velhas ficaram para trás, tudo novo se fez. Sepulta esse defunto, fecha essa porta. Quem machucou, quem não machucou, quem feriu, quem não feriu, perdoa, ama, abraça. Não deixe que esse ressentimento ou sentimento te destrua. É um novo tempo, é tempo de abraçar, é tempo de acolher, é tempo de amar como Jesus amou, é tempo de andar como Ele andou, é tempo de ser o que Ele foi. Quantos creem que é desse jeito? Digam aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa.